deixe de fazer as nossas interações e tirar dúvidas, tá? Então, localizem aí na barrinha de vocês o balãozinho que tem 2 tracinhos, que é o de conversa, né? O do chat. Clicando ali, você tem acesso ao chat. Vamos pedir que vocês mandem as suas dúvidas por ali. Eu sempre vou dar um joinha, quer dizer que eu peguei a dúvida e a gente vai fazer a pergunta, tá? Só vou pedir que todos deixem o microfone no mudo, porque nós estamos em bastante gente na sala, a gente teve 89 inscrições aqui, agora neste momento a gente já está com mais de 60 pessoas, então se alguém abre o microfone, interrompe o som para, né, o som vaza para todo mundo, então a gente não vai trabalhar com dúvidas por voz. Então, vão ter aqui os nossos apresentadores, a gente manda, vocês por favor mandem as dúvidas sempre ali pelo chat que eu vou acompanhando, tá bom? Meu nome é Patrícia, eu trabalho no Sebrae junto com a Catiane, faço a coordenação estadual de turismo. A Cati, dá um oi para o pessoal, Cati. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Catiane, atuo aqui no escritório do Litoral, fico na base em Paranaguá e vou trabalhar com vocês aí o restante desse ano daqui para frente com algumas ações que a gente parte daqui hoje. Legal. Então, assim, eu acho que esse é um bom momento, né? A gente está realizando essa capacitação aqui numa parceria com o Estado, né? Digo que é um bom momento em relação ao que a gente vem vivendo aí, porque a gente tem duas situações, 2 aspectos que hoje já nos permite pensar numa retomada, né? Um deles é que a gente está alcançando um certo equilíbrio na nossa curva de contaminação, então a gente deve entrar no momento mais seguro em relação à contaminação. E o outro ponto é que a gente também já aprendeu, já conhece muito mais de como é que o vírus se dissemina, como é que ele contamina. Então a gente também já consegue trabalhar com aspectos de prevenção com mais assertividade. Então a conversa aqui hoje com vocês na parte da capacitação vai ser muito na linha de como é que esse vírus se dissemina e quais são as boas práticas que a gente vai trabalhar para ter a prevenção. Até uma fala dos órgãos de saúde, é que daqui para frente a gente vai aprender a conviver com esse vírus, né? E esse aprender significa adotar novos processos e novas condutas, tanto por parte das empresas, como também por parte dos turistas. A Luana, que está aqui com a gente, depois eu vou passar a palavra para ela, ela é bióloga, ela escreveu os manuais, a gente teve uma parceria muito grande com a Paranaturismo, com a Secretaria de Estado da Saúde, com as entidades de classe para escrever esses manuais e os processos, né? E hoje a gente tem mais de um objetivo aqui com vocês para falar da retomada, além da gente falar da parte da capacitação, a gente quer falar também, né, junto com o Estado, sobre as questões do momento em relação às regulamentações que estão vigentes. Então, dito isso, né, já dou aqui as boas-vindas a todos, vou passar a palavra para o Rafael, que é diretor técnico do IAT, para que ele também faça a fala dele, a saudação, e já fale um pouquinho mais aí sobre a parte da portaria. Rafa, boa tarde, a palavra está com você. Obrigado, Pati. Boa tarde a todos, né? Bom ver aí o pessoal reunido ou buscando cada vez mais a informação e, com certeza, esse é um dos momentos que a gente vai poder não só buscar informação, mas também debater a informação como um todo, é o que nós temos proposto. Só corrigindo, né? Eu sou diretor do Patrimônio Natural do Instituto Água e Terra, né? Então, nós respondemos aqui pelas 70 unidades de conservação do Estado. E dessas 70, nós temos 2 na Ilha do Mel, a Estação Ecológica, né, da Ilha do Mel e o Parque Estadual da Ilha do Mel. Em relação à questão da pandemia, então nós tivemos aí toda essa necessidade de fazer adequações, como a Patrícia tem falado, né, e isso vai ser motivo aí da nossa fala na sequência, mas assim, dizer que é muito importante, né, nós estarmos aqui hoje, nessa tarde, com o Sebrae, com a Paranaturismo, com as associações, com os empresários e com a comunidade, né, para que a gente possa realmente debater e discutir essa qualificação e essa possibilidade de retomada, né, que é uma discussão que a gente tem sofrido ao fazer, e com certeza todos vocês têm
que é sofrido mesmo, né? Não há uma decisão certa. Não tem como dizer que a decisão de se reabrir ou de se manter fechado é certo. Ninguém vai acertar com isso. Ninguém quer tomar essa decisão porque ninguém sabe as consequências disso. Mas alguém tem que fazer. Então, a gente quer fazê-lo da melhor maneira possível. Da melhor maneira, ou pelo menos tentando minimizar, né, todos os riscos que isso possa ocorrer. Porque, assim, hoje de manhã eu brinquei. Paulo, tô vendo A gente fica até no momento que você tem que discutir, né? Assim, morro de fome, morro de Covid. Muito que às vezes fica pensando, as pessoas pensam, né? Porque eu tenho, né? É uma decisão muito complicada. Mas acho que a tarde de hoje é justamente para isso, para a gente poder trazer aí todo o suporte, todo o apoio, né? Para que a gente faça as coisas da maneira correta. Obrigada, Rafa. E agora passar a palavra para a Isabela. A Isabela, sim, que é diretora técnica. Desculpa, Rafa, errei seu cargo. A Isa, que é diretora técnica da Paranaturismo. Vou passar a palavra para ela, por favor, Isa. Oi, Paty, obrigada. Boa tarde a todos. Bom, pessoal, eu tenho costumado falar, né, nessas reuniões, né, Paty, que a gente fez da primeira versão já do processo de capacitação, que é um prazer estar com vocês, mas também não é, né, porque nós não gostaríamos de estar aqui passando por esse momento. Mas já que estamos, então vamos tentar fazer da melhor forma possível, tentar buscar aí, né, adequar e buscar a segurança que o turista vem procurando durante todo esse período, para que a gente possa voltar e apresentar para ele todo esse processo de segurança e deixar ele com mais vontade de estar conosco no nosso espaço, né? Então, aí a gente vai ver durante essa tarde alguns dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo aí nessa parceria, Estado, Sebrae, FEComércio, as entidades de classe, para desenvolver esses protocolos sanitários, esses manuais orientativos, né, da conduta segura, e também entender um pouquinho sobre o processo do protocolo do Ministério do Turismo. Lembrando que os protocolos estaduais, o Manual de Conduta Segura, ele está cumprindo com todos os processos do Ministério do Turismo também. Então, a gente vai estar adequando um ao outro também, né? Então, aí na sequência, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Mas seria isso a princípio. Uma boa tarde a todos e um bom evento. Tá, joia. Obrigada, Isa. Rafa, você quer falar um pouquinho mais sobre a portaria, apresentar ela? Bom, na verdade, acho que a portaria, não há necessidade de apresentar, Paty, porque a portaria ela não trata da Ilha do Mel nesse momento, né? Então, assim, primeiro, né, só retomando e fazendo a fala aqui inicial, agradecer realmente assim, a parceria com o Sebrae, né, nas pessoas, principalmente da Paty e da Catiane, que atenderam imediatamente nessa essa possibilidade de realmente nos proporcionar esse treinamento, né, esse início de conversa e uma possibilidade de um treinamento continuado. Né, agradecer a Isa lá na Paranaturismo, que ficou no meu lugar, assumiu a bomba ano passado, né, mas que tem aí se esmerado e feito um trabalho muito bom. Né, então a gente tem uma parceria e efetivamente eu acho que é algo assim que a gente nunca teve de verdade, que foi o órgão oficial do turismo do estado dialogando com o órgão ambiental. Então, quem conhece sabe a dificuldade que era de falar de uso público e turismo em unidades de conservação, né, quando você tinha aí o órgão ambiental só pensando na conservação. E a gente muda isso agora, né, com esse diálogo, com essa integração, e principalmente, né, a Paranaturismo e o Instituto Água e Terra estando na mesma secretaria, que é a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Turismo, né, capitaneada pelo Márcio Nunes. Então, assim, da minha parte, assim, o que eu queria trazer para você, para esse webinar, é que nós estamos, desde junho, na verdade, a princípio, acho que, se eu não me engano, quando a Cris Scheid esteve aqui a primeira vez, foi em junho, se eu não me engano, entregando um ofício, né, da Coim, verificando a possibilidade da reabertura da Ilha do Mel. Desde então, nós viemos conversando com vários atores, com várias lideranças, né, e ficou até estabelecido na audiência pública que houve, né, online, em julho, que a data de reabertura seria no dia 15 de agosto.
Quando se aproximou do dia 15 de agosto, né, que sairia naquela semana a portaria de reabertura, como saiu das outras unidades de conservação, né, a comunidade, né, uma grande parte aí da comunidade entendeu que ainda não estavam prontos e que não era o momento de reabertura. Então, a partir daquele momento, foi suspenso a inclusão da Ilha do Mel na portaria da reabertura, né? Até porque tem também não só a questão da decisão da comunidade, como também uma maior avaliação pela Prefeitura de Paranaguá, que é responsável pela saúde. Não é nesse ponto, a questão da vigilância sanitária e da saúde é responsabilidade do município de Paranaguá. Então, para que nós pudéssemos efetivamente reabrir a Ilha do Mel, para que vocês possam voltar a atender, né, com seus bares, restaurantes, pousadas, campings, passeios, né, isso é importante que nós tenhamos se não unanimidade, mas pelo menos um consenso. Um consenso entre iniciativa privada, que depende disso, um consenso da sociedade civil, a comunidade, que também depende do turismo, né, porque é dali que sai seu provento, né, seu emprego, sua renda, e da responsabilidade do município de Paranaguá. Então, por conta dessas questões, né, não foi suspenso a portaria, né, a inclusão da Ilha do Mel na portaria 223/2020, que reabriu 18 unidades de conservação, para que nós façamos a partir do momento que a Secretaria de Saúde do município de Paranaguá e a Secretaria de Saúde do Estado determinem e indicam que é possível, sim, abrir com segurança, com a realização das barreiras sanitárias, com a realização do controle e fiscalização de acesso, todos os instrumentos necessários para que haja segurança do visitante e principalmente da comunidade. Então, a portaria, ela já está publicada, é uma portaria que determina a visitação em 50%, então é um dos itens que é muito importante de nós termos ciência, que nós reabriremos, e quando for reaberto a Ilha do Mel, será aberto com 50% da capacidade, então com 2.500 visitantes, né? Vai haver barreira sanitária em Pontal do Paraná e Paranaguá, para fazer a triagem das pessoas antes do embarque, e na chegada na Ilha do Mel haverá fiscalização por parte das prefeituras também, né, que verificarão a arrecadação do ingresso, né, nos terminais de embarque, para minimizar também aqueles que vêm por fora, que não comprem o bilhete no terminal de embarque, que podem também trazer risco de contaminação. Então, a portaria, ela está pronta, está publicada, né, ela está com a Ilha do Mel fora, né, justamente por conta dessa necessidade de validação dos protocolos, né, porque nós estamos falando de 2 unidades de conservação e de pelo menos 4 vilas, mais uma área de moradia, que é a Ponta Oeste. Então, a partir do momento que essas pessoas tiverem, né, a comunidade, a prefeitura, as associações tiverem consensuadas, tiverem uma decisão conjunta, nós faremos aí a publicação da portaria para a reabertura da visitação na Ilha do Mel. Então, da nossa parte do Estado, né, o que nós podemos fazer é aguardar que o município e vocês tomem essa decisão, porque está muito na mão de vocês, né, comunidade, né, e nós oferecermos como essas ações aqui, né, em conjunto com o SEBRAE, com a ADETUR, com a Paranaturismo e com, né, as demais instituições, todas as capacitações que forem necessárias. Então, nós vamos sim oferecer todas as capacitações, todas as palestras. Se for necessário fazer reunião, nós vamos fazer quantas forem necessárias, e também oferecer os equipamentos necessários. Mas dependemos dessa decisão aí conjunta da comunidade, da iniciativa privada, e principalmente com o município de Paranaguá, que é quem responde pela saúde municipal, para que a gente possa oficializar a abertura. Então, acho que da minha apresentação, ela é bem sintética nesse sentido, né, muito mais de trazer essa informação,
Nós temos aí, podia falar de todas as ações que estão sendo feitas, né, os trapiches que vão ser entregues em novembro, a reforma da Praça da Alimentação que está sendo licitada agora, a da Praça da Biblioteca, mas não é o tema dessa pauta, né? A pauta é a questão da reabertura da Ilha do Mel, né, no pós-pandemia. A gente pode fazer quantas forem necessárias. Então, a gente fica à disposição. Eu provavelmente não fique até às 18 horas, né, mas a Isabela está aqui enquanto diretora da Paranaturismo e a nossa equipe também está aqui presente. Eu estou vendo, acho que a Evelyn, né, o Rodrigo Nerática, que vai cuidar. A Evelyn está responsável lá pela questão aí da ilha, da Unadim também junto, a Aline. Então, a nossa equipe está presente e vai acompanhar e vai registrar também todas as demandas em conjunto com o Paranaturismo e depois dar a resposta que for necessária. Mas eu fico à disposição de todos vocês, tá? E muito obrigado, né, pela presença e principalmente pela parceria da Paranaturismo e do Sebrae aí, para que a gente possa iniciar um processo aí de qualificação e de retomada do turismo o mais breve e o mais rápido possível. Obrigado. Legal, Rafa, obrigada. Eu vou aproveitar aqui, olha, pessoal, tem várias pessoas que estão colocando, acho que até a Andressa já tinha pedido, mas só vou reforçar. Todos vocês, por favor, coloquem o nome e a empresa aqui no chat para a gente identificar quem está participando, porque depois vocês vão poder emitir o certificado da capacitação desse dia aqui, tá? Então, assim, como fez ali o Rafael Estrapasson, ó, Rafael, não tem problema que vocês estão todos no mesmo, quem tiver no mesmo aparelho, né, no mesmo equipamento assistindo, faz como fez o Rafael ali para a gente, ó, coloca o nome completo da pessoa, tá? Que a gente vai identificar. Se alguém, por acaso, não tem inscrição, precisa daí fazer a inscrição. Eu vou deixar aqui o e-mail da Andressa, né? Se por acaso você não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição, que daí a gente contabiliza como atendimento. Você pode emitir o certificado de participação aqui, que a questão da estar qualificado para conduta segura vai ser um diferencial no processo de atendimento, né? Então, Rafa, obrigada. Vou passar para a Isa explicar um pouquinho sobre as questões antes da gente ir para a capacitação com a Luana. A Isa vai falar agora um pouquinho sobre a questão do selo de qualidade do Ministério do Turismo. Isso, Paty. Vou falar um pouquinho sobre isso. Não sei se está liberado o compartilhamento da tela. Tá sim, pode compartilhar. Veja aí esse quadradinho com uma setinha lá, já está dando certo. Aí. Então, eu montei aqui, pessoal, uma rápida apresentação, não vamos enrolar muito também nesse sentido, mas com o passo a passo do site. Na sequência, eu já coloco o site do selo responsável no chat para vocês poderem acessar. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria referenciar aqui o trabalho da Detour Litoral também, que é a IGR, a Instância de Governança Regional, hoje tem como interlocução com a Paranaturismo e o Governo do Estado, que vem fazendo um trabalho em cima, principalmente do selo responsável e do Cadastur, e auxiliando todos os empresários dos municípios do litoral a fazer os seus cadastros. Então, queria só deixar um agradecimento aqui à Patrícia, ao Nelson, a todos, ao Gilberto, todo mundo que está na Detour, por esse trabalho que vocês vêm realizando também e auxiliando nesse processo de cadastramento do selo. Bom, o selo do Turismo Responsável, Limpo e Seguro é um selo autodeclarado do Ministério do Turismo. Então, como que ele funciona? Ele está nessa página, junto à página do Ministério. Então, na sequência, a gente tem essa tela aqui, que tem todos os manuais e toda a explicação dos protocolos para cada setor, para cada segmento do turismo. Então, como vocês podem ver aqui, ele tem para os meios de hospedagem, para as agências, para as transportadoras, para os restaurantes, para os 15 protocolos que estão aí separadinhos. Então, Desculpa, Isa. Tem alguém falando ali no chat que não está aparecendo a tua apresentação. Paty, você pode me confirmar essa informação? Não tá aparecendo, Isa. Descompartilhe e compartilha novamente. Vou tentar aqui. Além de não estar aparecendo, tem pessoas que não estão conseguindo escrever no chat. Vê se agora está aparecendo, pessoal. Tá, agora sim, coloca lá para expor, vamos ver. Deixa eu ver se quando eu expando aqui ele... Foi? Então, não, é a hora que você coloca para expor que ele dá problema.
Então, eu vou deixar na tela do PowerPoint Isso, mesmo aqui. deixa na tela do PowerPoint. Conseguir enxergar, pessoal. Bom, então vamos lá. Então, essa é a página inicial do selo. Na sequência, então, quando você tem aqui para baixo dessa página, ó, ele já entra com... Podem ver que é a sequência aqui. Então, ele tem todos os manuais aqui, os protocolos de todos os segmentos. E aí, vocês podem clicar. Quando clica em cima desses balões de diálogo aqui, né, amarelinhos, ele vai para essa página. Então, por exemplo, clicando no das transportadoras, ele vem para essa página, então você tem os protocolos, tanto o básico quanto o específico. O básico, ele é o mesmo para todos, né? E aí o específico para cada segmento. Lembrando que esses protocolos aqui também estão atingidos no protocolo, no Manual de Conduta Segura. Então, assumindo o Manual de Conduta Segura, você tem todas essas informações aqui já valendo também. Bom, para quem quer fazer a sua adesão ao selo, então você vai em Faça a sua adesão e aqui você vai entrar com o seu registro do Cadastur. Então, é o CPF do responsável e a senha que ele tem cadastrado do Cadastur. Mas se eu não estou no Cadastur, o que eu tenho que fazer? Cadastrar no Cadastur para depois poder aderir ao selo. O selo é só válido para quem está no Cadastur. Então, e aí para quem já aderiu, por exemplo, se eu sou um turista, eu quero ver quem já aderiu o selo, quais as empresas já aderiram esse selo no município onde eu estou indo viajar. Você entra aqui e aqui ele tem um filtro, que você pode filtrar por estado, por município e até mesmo por atividade e ver. Aqui nós fizemos um filtro para que vocês possam ver o que a gente tem hoje por Ilha do Mel. Nós temos 32 selos emitidos na ilha, porém a gente fez um outro levantamento filtrando também por Paranaguá e Pontal, e aí a gente juntou de alguns estabelecimentos que tinham o cadastro como Paranaguá, então são 35 cadastros hoje para Paranaguá, Ilha do Mel e Pontal, no caso, o que é referente só à ilha, né? Então, nós temos aí 22 que são de meios de hospedagem, 6 de restaurantes, cafés e bares, 4 transportadoras, uma agência e 1 de prestador de segmento especializado. Então, aqui é mais um lembrete também, né, da importância de vocês estarem cadastrados no Cadastur, de aderir ao selo, mais uma questão de referência para o destino, né, para que a gente possa utilizar isso como uma referência para o destino estar qualificado e trazer essa segurança para o turista, né? Quanto mais empresário, quanto mais empresas, quanto mais ambientes tiverem essa presença, gera essa segurança com mais facilidade para todos, né? Então, pessoal, a apresentação era rápida mesmo, mais para a gente lembrar disso e lembrar também da questão da importância e referenciar o trabalho da Detur em cima disso. Era isso, Paty, obrigada. Tá, Joísa, obrigada. E aí, agora quero passar a palavra para a Luana, que é a nossa bióloga, e é quem vai fazer aqui a instrução, a parte da capacitação. E aí, mais uma vez, reforçando, vão colocando as suas dúvidas ali no chat, que ao final da apresentação dela, a gente vai ter ainda a oportunidade de tirar várias dúvidas com ela sobre as condutas, tá bom? Luana, com você. Obrigada, Paty. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Vamos ver se não vai dar problema aqui comigo também, né? Teria como ativar o meu chat aqui no grupo, na reunião, por favor? Eu também gostei. Queria o chat também. Eu também, meu chat. Deu certo, a gente está vendo, Luana. Então tá. Pois é, o Pessoal, por favor, deixem no mudo os seus microfones. Eu não sei quem é que está com problema. Alguém está falando que está com problema no chat. O chat está habilitado, então pode ser o seu login, tá? Então, pode ser a forma como você entrou. Acho que no final, Paty, se eles não conseguirem colocar no chat as perguntas, daí a gente abre. Pode ser também, daí ao final, se não conseguir, se tiver dúvida, a gente abre.
Mas vamos lá, Luana, com você agora. Então tá, obrigada. Então, pessoal, meu objetivo é mostrar as orientações para uma conduta segura nas atividades de hospedagem e serviços de alimentação na prevenção à Covid. Então, como a Patrícia falou e a Isabela também, é importante salientar que as ações que a gente está propondo aqui hoje, elas foram acordadas com a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Bom, para começar, vamos falar por que Covid-19, né? Porque é uma doença provocada pelo vírus da família Corona, que foi identificada em 2019. Bom, a Covid-19 é uma doença provocada pelo agente SARS-CoV-2, então SARS de Síndrome Respiratória Aguda Grave, então conhecido como novo coronavírus, considerando haver outros coronavírus que anteriormente provocaram doenças similares, como aconteceu em 2002 com SARS-CoV ou SARS-CoV-1. O coronavírus ele é um vírus transmitido principalmente pelo sistema respiratório. Então, 90% da transmissão dessa doença é uma infecção de pessoa para pessoa, acontece através da inalação de pequenas gotículas de saliva ou muco que carregam uma carga viral. Então, através de gotículas de saliva, espirro e tosse. Então, 90% da transmissão acontece dessa forma. Mas a gente tem 10% aproximadamente de transmissão que acontece através da contaminação indireta, né? Contaminação das nossas mãos em superfícies que foram contaminadas, né? E daí a gente transfere esse vírus para os olhos, nariz ou boca. E aí acontece a infecção. É importante que toda a equipe esteja consciente sobre todos os aspectos desta doença e que entendam o seu papel na sua propagação, conhecendo as práticas de higiene adotadas para sua prevenção. Então, numa equipe de 5 pessoas, se uma pessoa não estiver se comportando de forma preventiva, toda a equipe está em risco. E funcionários que apresentem sintomas da Covid-19 devem ser afastados imediatamente da empresa. E não só o funcionário, mas também aquele funcionário que tem uma pessoa que coabita com ele, né, que tiver com sintomas, até que essa pessoa faça o exame e tenha essa doença positivada ou não. Por quanto tempo esse vírus permanece viável sobre as superfícies, né? Alguns estudos indicam que esse vírus ele é mais resistente em superfícies lisas. Então, a gente pode observar aqui o tempo que ele sobrevive, por exemplo, no papelão, 24 horas. Isso é uma estimativa, né? Quando a gente fala, esse vírus, ele é completamente diferente, ele tem um comportamento diferente de todos os vírus que a gente conhecia até hoje. Então, hoje a gente sabe que nas superfícies mais lisas, como o plástico e o ácido inoxidável, ele pode permanecer viável por até 3 dias, mas amanhã a gente já não sabe, a gente pode ter um outro tipo de conhecimento a respeito disso. E vejam que em suspensão, através de aerossóis, ele pode permanecer por até 3 horas em suspensão. Essas informações, elas são importantes para a gente entender o porquê de alguns procedimentos que a gente deve tomar, né, de prevenção dentro dos meios de hospedagem e nos serviços de alimentação. Bem, essa é a primeira pandemia que a gente está enfrentando, né, a maioria das pessoas enfrenta nesse planeta. E todas as suas consequências ainda são muito pouco conhecidas. Como a empresa reage e se adapta aos fatos em torno da pandemia deve ser partilhado com a equipe de trabalho de forma clara e constante. Então, treinamentos frequentes devem ser realizados, né, especialmente sobre higiene de mãos, uso de máscaras, distanciamento social, etiqueta respiratória, higiene de superfícies, notícias relevantes da pandemia e outros, até para esclarecer fake news que vira e mexe estão acontecendo. E parece besteira, né? Quer dizer, eu preciso ficar ensinando o meu funcionário a higienizar as mãos sempre? Eu preciso ficar lembrando que ele deve usar o álcool a 70%?
Mas vamos lembrar no início da pandemia, a gente não tinha mais álcool gel para comprar. Todo mundo ficou desesperado, todo mundo ficava lavando as mãos o tempo inteiro. E como é o nosso comportamento hoje? Está todo mundo relaxado. Quer dizer, os índices, eles diminuíram em relação ao início da pandemia? Não, eles só aumentaram. Mas a tendência do ser humano é ir relaxando. Então, a nossa função é estar sempre relembrando, né, dos cuidados que devem ser tomados. Estabelecer a comunicação com o cliente, né? O que o cliente quer quando ele vai para um hotel, para um restaurante, né? Então, eu tenho que comunicar isso, o que eu faço em relação aos cuidados que eu tenho na minha empresa. Então, usar o site da empresa, os canais de mídia social, cartazes com os procedimentos do manual de conduta, né? O Sebrae tem tem a arte de vários cartazes que vocês vão poder baixar e usar se vocês quiserem. Vídeos sobre processos diferenciados de limpeza que vocês estão adotando. Certificados ou selos de qualidade, como o selo do turismo, que a Isabela apresentou. O Sebrae tem um certificado também para a empresa que trabalha com procedimentos de prevenção, que vocês podem estar utilizando isso. As regras básicas, né, que devem ser trabalhadas e também exigidas em relação aos funcionários e também solicitadas aos clientes. As regras de etiqueta social, né, quando tossir ou espirrar, o que eu devo fazer, né, cobrir a boca, o nariz, o antebraço, ou utilizar lenço que deve ir para o lixo, em seguida lavar as mãos, usar o álcool em gel, indicar onde ele está, manter o distanciamento social. Às vezes, a gente vê uma cozinha grande. Por que os funcionários têm que trabalhar um do lado do outro numa cozinha grande? Né? Ou mesmo num hotel. Será que eu preciso trabalhar com 2 pessoas dentro do mesmo quarto? Utilizar máscara para entrar dentro dos estabelecimentos, né? E as regras básicas. Manter os ambientes arejados, dando preferência à ventilação natural. Então, vamos pensar no tempo que esse vírus fica no ar, né? Então, quanto mais arejado tiver meu ambiente, mais segurança eu vou ter. Então, solicitar aos hóspedes que mantenham as janelas abertas, que deem preferência ao ambiente arejado se eu tiver a opção de ar-condicionado. Né? Antes de limpar um apartamento, um quarto, manter o ambiente também arejado. Então, se não houver a possibilidade desse ambiente estar arejado, avaliar sempre a higiene do sistema de ar-condicionado. Em todas as áreas em que as filas possam ser feitas, estabelecer a marcação no piso para que o distanciamento social possa ser feito, né, com mais assertividade. Comunicar ao cliente, no ato da reserva, quais os processos de segurança e prevenção que o meio de hospedagem está adotando. Como usar máscaras de forma correta? As máscaras devem ser usadas de forma correta, quer dizer, cobrindo boca e nariz. Ainda tem gente que acha que no queixo ela vai funcionar. Não tocar as máscaras no centro, onde cobrem boca e nariz. As máscaras, elas são um problema para a área de alimentos, porque elas podem ser um veículo de contaminação para o alimento. Inevitavelmente, a gente encosta na máscara, né? Por maior que seja o nosso cuidado. Então, a gente tem que pensar nos cuidados na área de alimentação. Então, trocar as máscaras no máximo a cada 3 ou 2 horas, ou quando úmidas. Então, se eu trabalho dentro de uma cozinha, eu vou trocar a máscara a cada 2 horas no máximo, ou antes, quando elas estiverem úmidas. Dentro da cozinha, eu tenho um ambiente mais úmido, por causa do vapor. Quando a máscara está úmida, ela não filtra mais, ela já não faz mais a tarefa dela. Então, se ela não filtra, é a mesma coisa que eu estar sem máscara. E ainda tem a questão dela servir como forma de contaminação das minhas mãos. Então, quanto maior a frequência da troca da máscara, mais segurança eu tenho para mim e para o alimento. Agora, se eu não trabalho na cozinha,
o tempo máximo para troca pode ser a cada 3 horas. Então, eu tenho que estabelecer uma forma de que meu colaborador faça a troca nesse tempo máximo. Jogar fora no lixo do banheiro máscaras descartáveis, a gente está dando preferência ao uso das máscaras não descartáveis de tecido, como a Anvisa determina. Separar em recipiente exclusivo identificado as máscaras que são reutilizáveis para posterior higiene. E criar procedimento para a higiene das máscaras reutilizáveis. Essa higiene ela pode ser feita pela empresa ou por cada pessoa, por cada funcionário. E como fazer essa higiene? Então, lavar com água e sabão. Água e sabão é o suficiente para matar o vírus. Então, se eu não trabalho dentro da área de alimento, é o suficiente. Enxaguar em água corrente. Se eu trabalho na área de alimentos, eu recomendo também, não é obrigatório, mas eu, como gestora da área de segurança de alimentos, eu recomendo deixar de molho também numa solução clorada por causa dos outros micro-organismos que nós temos na boca e que podem contribuir para uma contaminação das minhas mãos e dos alimentos. Deixar de molho numa solução clorada por 20 minutos, que pode ser preparada com essa proporção. Para cada litro de água, 2 colheres de sopa de água sanitária. E enxaguar em água corrente. Deixar secar, pode ser passada, mas só para ajudar nesse processo de secagem, também não é obrigatório. E se o hóspede ficar por bastante tempo? Ele pode solicitar também a higiene das máscaras. Nesse caso, a pousada, o hotel tem que ter um protocolo para a higiene dessas máscaras. O que eu tenho que providenciar? Eu tenho que ter um recipiente ou uma sacola para que o hóspede possa colocar essas máscaras sujas no seu quarto e ter esse protocolo com o passo a passo para fazer a higiene das máscaras e separadamente das outras roupas. Quanto à higiene do estabelecimento, né? Primeiro, realizar a higienização. O que é essa higienização? É a lavagem e a desinfecção. Aumentar a frequência da desinfecção, especialmente daquelas áreas que têm maior contato com as mãos. Interruptores de luz, maçanetas, braços e encostos de cadeiras, tampos de mesas, bancadas, torneiras, dispensers de álcool. E como desinfetar? Então, o que a Organização Mundial de Saúde, a própria Anvisa está indicando mais, o álcool a 70%. Então, na área de alimentos, por exemplo, é muito mais prático eu utilizar, porque eu não preciso enxaguar depois os utensílios. E a solução clorada, que eu vou preparar também da mesma forma que a gente viu anteriormente. Para cada litro, 20 ml de água sanitária, que seria o equivalente a 2 colheres de sopa. Deixar em contato por 10 minutos, mas se eu for utilizar para utensílios ou equipamentos que vão ter contato direto com alimentos, eu preciso enxaguar depois. Agora, eu posso utilizar outros tipos de desinfetante? Posso. Eu posso utilizar, por exemplo, o quaternário de amônia. Se eu quero utilizar, por exemplo, para superfícies que tenham, eu vou utilizar para uma área externa que tenha muito resíduo. O cloro, por exemplo, se ele tem contato com resíduo orgânico, ele já não é muito eficiente. Então, convém utilizar quaternário de amônia, né? Como estão utilizando para fazer a higienização das barcas em Niterói. Então, existem outros tipos de princípios ativos que podem ser utilizados. Os cuidados nas áreas comuns, né? Uma entrada de um hotel, se for maior, considerar reduzir esse número de entradas, né? Tendo uma só entrada e uma só saída. Evitar o uso de maçanetas, deixando portas abertas, ou trabalhar com sensores, e exigir sempre o uso de máscaras para entrar.
no lobby, retirar revistas, jornais, panfletos, né, tudo aquilo que possa ser tocado por mais de uma pessoa. Não disponibilizar café, chá, água ou qualquer coisa que possa ser de autosserviço. Organizar os móveis para facilitar o distanciamento social. Se o hotel quiser continuar com serviços de café, chá ou água, ele deve disponibilizar alguém para ficar servindo isso para o seu hóspede. A mesma coisa o restaurante que tem aquele cafezinho na saída. Não deve mais deixar ali disponível. Na recepção, priorizar os processos de check-in e check-out online ou criar formas para que estes processos sejam breves. Priorizar o atendimento a idosos e todos que se apresentarem como grupos de risco. Instalar divisórias de acrílico ou providenciar o uso de escudos individuais, aquelas face shields, né? O acrílico fica mais confortável. Desinfetar as chaves ou os cartões de acesso. Esse aqui até foi um modelinho que a gente pegou num outro manual internacional de hotéis, né? Que diz para você fazer a desinfecção do cartão ou da chave e colocar numa bandeja para entregar para o hóspede. Claro, eu não preciso fazer exatamente isso, eu posso fazer a desinfecção das minhas mãos para entregar essa chave. O interessante é que o chaveiro também seja, se eu utilizar a chave e não o cartão, que o chaveiro também seja plástico ou de acrílico para que eu possa fazer essa desinfecção, porque o papel ou a madeira, eles já não aceitam muito bem serem borrifados com álcool. Estimular o hóspede a permanecer com a chave até o check-out, para não ter que ficar refazendo esse processo de desinfecção. Disponibilizar dispensas com álcool gel 70% para o uso dos hóspedes e recepcionistas. Aparelhos de telefone, mouse e teclados devem ser usados exclusivamente por um único funcionário e devem ser desinfetados no início e no fim de seu turno, no mínimo. Para facilitar essa desinfecção, os teclados de computadores e telefones podem ser cobertos por aquele filme plástico, né? E sempre, esses filmes devem ser trocados sempre que estiverem danificados. Outros materiais de escritório de uso comum devem ser separados e cada funcionário deve fazer uso do seu próprio kit. Se isso não for feito, devem ser sempre desinfetados ao término do turno. O manuseio de bagagem, suspender o serviço, preferencialmente, ou, dentro do possível, né, se o material da bagagem permitir, deve ser feita a desinfecção da bagagem na chegada dos hóspedes, especialmente das alças. Levar as bagagens ao quarto separadamente do hóspede. Imediatamente após deixar a bagagem, o entregador vai desinfetar as mãos com álcool gel 70. É legal que essa pessoa, esse responsável, sempre carregue consigo o álcool gel. Cuidado com elevadores, né? Eles têm que ter o álcool gel próximo, né? Para fazer desinfecção das mãos fora do elevador. Intensificar a desinfecção do painel de controle. E aqui os cartazes que nós temos, não é recomendado compartilhar os elevadores, a não ser que ele seja grande o suficiente para manter o distanciamento social. Os banheiros das áreas sociais e de uso comum, aumentar a frequência de higiene dos banheiros, dando especial atenção à desinfecção também, né? Daquilo que a gente coloca sempre as mãos. Maçanetas, dispensas de papel toalha, sabão líquido, álcool gel, fraldário, alavanca ou acionadores de descargas de vasos sanitários, mictórios e interruptores. Manter as pias sempre abastecidas com as facilidades para higiene de mãos. Então, sabonete líquido, papel toalha, lixeira com tampa sem acionamento manual, álcool 70% gel. Essas instruções para higiene de mãos, tanto de público geral quanto para manipuladores de alimentos, nós também temos e vai ficar disponível para vocês baixarem, se vocês quiserem utilizar.
Bem, aqui os quartos. Primeiro, retirar todos os itens que são considerados supérfluos. O que é supérfluo? Tapete, almofada, enfeite de cama, aqueles passadores, cardápios, snacks, tudo que fica dentro do frigobar. É só lembrar o seguinte: tudo que ficar dentro do quarto vai ter que ser higienizado. Então, se quiser facilitar o trabalho de quem for limpar, tem que tirar. Envolver os controles remotos com filme plástico para facilitar a desinfecção. E os travesseiros, colocar em capas impermeáveis ou deixar os travesseiros em quarentena por 3 dias. Porque, a princípio, 3 dias depois, o vírus não vai estar mais viável. Então, eles podem voltar a ser utilizados. Aqui, vai depender muito do número de quartos que o hotel ou a pousada tiverem e também da ocupação, né? Então, se eu puder deixar o quarto descansando por 3 dias após o check-out, eu vou ter o ambiente ideal para eu poder entrar e fazer a limpeza sem risco. Se eu não puder fazer isso, poder deixar por 24 horas, eu vou amenizar esse risco. Agora, se eu não tiver nenhum período de descanso, o meu risco vai ser maior. Então, os cuidados, eles têm que ser maiores também. Aqui é só para a gente tomar cuidado com algumas novas tecnologias que vêm surgindo. E claro que algumas são ótimas, né? Então, a luz ultravioleta, por exemplo, é uma tecnologia que já existe há anos. Só que agora a gente compra essa luz ultravioleta num monte de site que está oferecendo por aí. E eu já estou vendo até o pessoal passando na pele isso. Só que muitas empresas, elas vendem isso como uma forma de fazer milagre e não dizem nem quanto tempo essa luz tem que ficar no ambiente. Não diz nem qual é a capacidade, né? Qual é o metro quadrado que essa luz vai estar tendo de alcance. Então, só para a gente tomar muito cuidado com aquilo que a gente compra, porque fórmula milagrosa para esse vírus não existe. Então, a mesma coisa o ozônio. Propaganda errada. Você vai estar num ambiente estéril. Não existe ambiente estéril. Né? Estéril é o leite que está dentro da caixinha. Porque a partir do momento que eu desliguei o aparelhinho, já não tem mais nada estéril. Tá? Então, só o fato de eu estar dentro desse ambiente aqui, mesmo com o aparelhinho ligado, eu não tenho nada estéril. Então, toma muito cuidado com isso. Acho que alguns vão lembrar do túnel de desinfecção. Isso aí foi super criticado pela Organização Mundial de Saúde, que fazia mal para as pessoas. Tem tecnologia boa sendo vendida? Tem. Tem hospital aqui usando, né? Os Estados Unidos estão usando para limpar, para fazer desinfecção de metrô, a gente está usando para fazer desinfecção de avião. Então, tem tecnologia muito boa, mas essa tecnologia também tem um preço. Né? Então, só pedir que isso seja validado. E a validação, ela tem que ser séria, né? E ver se a Organização Mundial de Saúde, ela está acreditando nisso, e a Anvisa também. E como é que a gente vai fazer a higienização desses quartos, né, e banheiros? Então, os funcionários têm que estar muito bem protegidos. Então, utilizar o uniforme completo. Máscara, camisa ou camiseta, calça comprida, calçado fechado, e esse uniforme tem que ser trocado diariamente. Calçar luvas de limpeza de cano alto, separadas para quartos e banheiros. Aqui a gente também tem que tomar cuidado com a contaminação cruzada, né? Porque o ambiente do banheiro é sempre muito mais sujo do que o ambiente do quarto. Ao entrar nos quartos, abrir todas as janelas, se possível deixar os quartos arejarem por algum tempo antes de proceder à limpeza.
Retirar a roupa de cama com cuidado, sem sacudir. Retirar a roupa de banho com o mesmo cuidado. Aqui a gente sugere ter um kit de higiene para o quarto para realizar essa higiene. E um kit de higiene separado do banheiro. Muitos de vocês já devem fazer isso, com certeza. Então, aqui eu tenho uma caixinha para as luvas de higiene do quarto e uma caixinha para as luvas de higiene dos banheiros. Sempre depois de usar, eu vou higienizar essas luvas, quer dizer, lavar e fazer uma desinfecção com o álcool 70 e guardar essas luvas nas caixinhas. As luvas, no final do dia, eu vou lavar, desinfetar e deixar penduradas para secar. Desinfetar os travesseiros, se eles tiverem essa capa impermeável, né? Trocar ou levar para higienização. E arrumar a cama. Colocar o avental e as luvas de borracha para higienização de banheiros, aí com o kit de higienização para banheiros, realizar a higienização completa do ambiente, né? Box, ralos, louças sanitárias e outras superfícies, sempre com atenção aos interruptores de luz, acionadores de descargas, torneiras de chuveiros, secadores, suportes dos secadores e outros. A mesma coisa, o mesmo cuidado eu vou ter com as luvas, né, dos banheiros, higienizar, guardar e organizar a nova roupa de banho. Nos hostels e albergues, né, aqui a gente tem que tomar um cuidado com relação ao compartilhamento dos quartos. Então, no meio de hospedagem, né, de compartilhamento de quartos, a gente tem que verificar junto à vigilância sanitária se essa prática ela já está sendo permitida ou não. Então, sempre que possível, manter a separação das pessoas, né, exceto para pessoas da mesma família que estiverem viajando juntas. Exatamente por causa da possibilidade de contaminação, né, do vírus, né, de propagação do vírus no ar. Bem, e aí, o que acontece se uma pessoa se hospeda numa pousada e começa a ter os sintomas da Covid-19? Não dá para mandar ele embora, né? Porque eu acho que dá vontade, né? Opa, não dá para você ficar aqui, vamos embora. Mas aí, o que vocês fariam? Vocês já pensaram nisso? Já devem ter pensado nisso, né? Agora, tem situações que não dá. Porque o que é pegar essa pessoa e colocar ela para fora, a possibilidade dela contaminar outras pessoas só no trajeto dela voltar para casa? Então, a primeira coisa é, o hóspede não deve sair do quarto. A limpeza do quarto, primeiro tem que ver qual é o estado de saúde dele, né? Claro, se ele estiver mal, ele vai para o hospital, não tem outro jeito. Agora, se ele não estiver passando mal ao ponto de ter que ir para o hospital e tiver condições, ele mesmo pode limpar o quarto dele. Se não, a cada 3 dias, né, esse quarto pode ser limpo. Esse quarto pode ser limpo por uma equipe especializada, por uma empresa especializada, né? Eu não sei se vai ter na cidade, né? Ou se poderia vir de Paranaguá, por exemplo. Ou, a cada 3 dias, ele vai trocar de quarto, o outro quarto vai ficar 3 dias paradinho, e a própria equipe de limpeza do hotel vai fazer essa limpeza sem um risco maior, mas com toda a paramentação. As roupas de cama e banho vão ser lavadas separadamente. A alimentação, como é que vai acontecer, né? Ninguém vai entrar no quarto, ela vai ser deixada do lado de fora e a pessoa que for entregar vai tomar todo o cuidado com a sua paramentação também, sempre higienizando as mãos. Todos os utensílios eles vão ser descartáveis, né? E vai ser tomado todo o cuidado com os resíduos também. As áreas recreativas, elas vão ser mantidas preferencialmente fechadas ou vocês vão
fazer o agendamento para a utilização, para que seja mantido o distanciamento social e seja feita a higiene de todos os equipamentos e utensílios entre o uso dos hóspedes. Então, deve ser feita também a limitação de espaços, né, ou horários, e manter a equipe de limpeza sempre atenta. Em relação aos eventos, avaliar a possibilidade de eventos híbridos, né, que em parte são feitos online. Revisar a capacidade dos espaços de eventos, considerando o distanciamento social, né? Então, vocês vão ter que fazer o cálculo das áreas, né, em relação à quantidade de pessoas, considerando 3,14 metros quadrados por pessoa. Isso aqui levando em consideração o distanciamento social de 2 metros, né, o distanciamento social linear de 2 metros entre as pessoas. A alimentação desses encontros, né, de eventos, né, dos coffee breaks, não pode ser com autosserviço. Então, a gente imagina, né, a entrega de kits individuais ou em serviços à la carte ou em forma de serviço de rotisseria, né, onde uma pessoa serve as demais, sempre dispondo de álcool gel 70 em diversos pontos do evento e desinfetando constantemente os pontos de contato frequentes de todas as áreas. Serviços de lavanderia, garantir a separação de roupas sujas e limpas, prever local para a higiene das máscaras. Serviços de valet, bom, isso vocês não têm, né? Em relação à parte de alimentação, primeira coisa que a gente tem que pensar é, de acordo com todas as autoridades sanitárias do mundo, atualmente não há qualquer evidência de que a Covid-19 seja transmitida diretamente por alimentos, que é uma coisa boa. Essas dicas para o Tem alguém com o microfone aberto. Bom, mas então por que a gente tem que tomar tanto cuidado, né? Primeiro porque a gente já sabe muito pouco sobre o coronavírus. Então, hoje, a gente sabe que não é transmitido por alimentos, mas também não me surpreenderia se daqui a algum tempo a gente soubesse que ele está sendo transmitido por alimentos, sim. Segundo, porque as pessoas estão muito receosas, confusas e atentas. Então, elas querem ver os cuidados que os serviços de alimentação estão tomando. Gente, tem algum microfone aberto. Obrigada. E terceiro, porque vocês vão concordar comigo que agora não é hora de ninguém ficar doente, né? E a gente precisa preservar o nosso sistema imunológico. De qualquer maneira, a gente não pode esquecer que há muitas outras doenças que podem ser transmitidas por alimentos, e os serviços de alimentação têm que garantir que todos os procedimentos de boas práticas eles sejam integralmente cumpridos. Então, as boas práticas, elas têm que estar implementadas pelos serviços de alimentação. Então, quais são os princípios básicos de higiene? Então, primeiro, ter pias exclusivas para a higiene de mãos. Tem algum microfone aberto? Ter dispenser com álcool 70 em áreas de recebimento e armazenamento e montagem e expedição de alimentos de conserve-se. A higiene de mãos precisa ser assegurada. O que significa assegurar a higiene de mãos? A higiene de mãos é um procedimento operacional padronizado. Significa que ela tem que ser monitorada, ter ações corretivas, registros e verificada. Então, eu pergunto, todo restaurante, todo bar que trabalha com alimentos, monitora os seus manipuladores de alimentos quanto à higiene de mãos? Tem ações corretivas? Faz registros? Faz verificação?
Os manipuladores têm que manter as unhas curtas e sem esmaltes, não usar adornos, não conversar, espirrar, tossir, cantar ou assoviar em cima dos alimentos, superfícies ou utensílios, manter o distanciamento entre os colegas de trabalho, trocar diariamente os uniformes, quer dizer, ter uniformes adequados e em número suficiente para trocar diariamente, e utilizar as máscaras de proteção, né? E vocês, como empresários, fornecendo essas máscaras, também precisam comprovar que forneceram, né? As máscaras estão sendo consideradas um equipamento de proteção individual, então é importante que vocês tenham esse recibo dos funcionários. Como receber as mercadorias no estabelecimento? Então, manter o distanciamento dos entregadores, determinar o uso de máscaras pelos entregadores e funcionários, disponibilizar álcool gel 70%, colocar as mercadorias sob estrado, incentivar a higiene de mãos ou o uso do álcool gel após a manipulação da documentação do recebimento. No armazenamento, realizar a desinfecção com álcool 70% ou solução clorada, ou lavar as embalagens com água e detergente. Como higienizar frutas, legumes e verduras? Da mesma forma que se fazia antes. Então, lavar folha a folha ou 1 a 1 em água corrente. Imergir em solução clorada, quer dizer, preparada quase da mesma forma que a solução clorada para fazer desinfecção de superfície. A diferença é que a gente usa a metade da quantidade de água sanitária. Só 1 colher de sopa. Deixa por 10 minutos em imersão e depois enxágua. Pronto, está pronto para ser consumido. Tratamento térmico elimina o coronavírus, mas tem que atingir a temperatura de 70 graus Celsius. Será que todas as preparações das empresas de vocês atingem 70 graus Celsius? Né? Alguns exemplos de preparações que podem não atingir. Né? O ovo frito, por exemplo, né? No café da manhã. Tem hóspede que pede com a gema mole? Pois é, aqui o problema não é o coronavírus, aqui o problema é a salmonela. Porque ter uma salmonelose e ter que ir para o hospital nessa altura, eu acho que ninguém merece, né? Daí vai para o hospital e ainda pega a Covid-19. Os cuidados gerais com o local de serviço, realizar o controle de entrada e saída de clientes para evitar aglomeração, manter o distanciamento de 2 metros entre pessoas, né? Não é entre as mesas, mas entre as cadeiras, para que as pessoas fiquem em um distanciamento de 2 metros, ou de acordo com a determinação do seu município, caso esse distanciamento seja maior. Controlar filas no balcão de serviço, né, no caso de rotisserias ou vendas. Solicitar o uso de máscaras e do álcool gel disponível, fixando cartazes educativos. Remover condimentos, enfeites, guardanapos ou qualquer item das mesas que possa ser tocado por mais de um cliente. Inclusive, os condimentos eles não devem ser utilizados, só os sachês. Realizar a desinfecção de cardápios entre clientes, ou evitar o uso de cardápios, né, deixando apenas um cardápio na parede. Realizar a desinfecção das mesas, braços e encostos de cadeiras na saída de cada cliente. Manter os ambientes preferencialmente arejados e, nos casos de uso de ar-condicionado, realizar a higiene de todos os componentes, com a frequência determinada pelos fabricantes. E manter os espaços para as crianças fechados. Os serviços de self-service não devem ser utilizados pelo risco de contaminação de superfícies, utensílios e alimentos pelos consumidores. Bom, e aqui, né, se fosse utilizado o serviço de self-service, aqui é só uma explicação mesmo, como que vocês garantiriam a higiene das mãos dos clientes, né? Então, em primeiro lugar, teria que ter um funcionário para servir o álcool gel
nas mãos dos clientes no início do balcão de distribuição. Porque... Microfone, gente. Luana, acho que você está no mudo. Luana, você está me ouvindo? A gente parou de te ouvir. Oi, tá me ouvindo agora? Agora sim, voltou. E a sua apresentação também saiu. Pois é, vou colocar de novo. Aham, Foi alguma coisa na internet. acho que sim. Tá vendo? Sim, aham. Tá ok, tá apresentando, modo apresentação. Joia. Bom, até onde que vocês ouviram? Volta a um slide. Volta mais. Mais? Nossa. Acho que começa daí em diante. Nem falei da você não ouviu nem da salmonela? Não, o ouvimos das sim, cadeirinhas. ouvimos sim. O das aham, cadeirinhas ouvimos aí, sim. Luana. Do Ah, tá. distanciamento, em seguida. Aqui vocês ouviram ou não ouviram? Isso, Esse aí. recomeça daí. No self-service parou. Ah, foi no self-service? Ah, então tá. Bom, então aqui... Bom, então vamos explicar por que que o self-service ele não pode ser utilizado, né? Aqui a gente viu que ele não deve ser utilizado pelo risco de contaminação de superfícies, utensílios e alimentos pelos consumidores. E como é que a gente deveria fazer para evitar essa contaminação? Como que a gente garantiria a higiene das mãos dos clientes, né? Então, ter um funcionário para servir o álcool gel 70% diretamente nas mãos dos clientes no início do balcão de distribuição. Então, não basta ter o álcool gel no início do balcão, porque o cliente pode passar direto. Então, eu teria que ter uma pessoa ali para ficar servindo esse álcool gel. Depois, não, e não é só isso, tá, gente? Ficar ali e falar, olha, 20 segundos esfregando as mãos com álcool gel, porque vocês sabem que tem que ter 20 segundos para esfregar as mãos, né? Depois, eu tenho que ter um outro funcionário para ficar monitorando as mãos dos clientes durante o serviço. Porque, vejam bem, eu depois de passar o álcool gel, eu vou dar uma luvinha. A gente tem algum microfone aberto. Depois que eu passei o álcool gel durante 20 segundos, eu vou colocar uma luvinha nas minhas mãos. Aí eu vou me servir. Só que aí toca o meu celular. Vocês acham que eu não vou atender? Ué, qual o problema de eu estar de luva? Não tem problema nenhum. Eu vou atender mesmo assim. Depois eu vou abrir minha bolsa, guardar de novo meu celular e vou continuar me servindo. Quer dizer, adiantou alguma coisa eu fazer? Passar álcool gel, colocar luva. Eu vou estar contaminando todos os talheres do serviço. E a pessoa que viesse servir atrás de mim. Então, como o objetivo é prevenir, gente, o self-service não é 100% garantido, tá? Então, por isso que a adaptação desse serviço para a rotisseria ou serviço empratado, até que a pandemia acabe, ela é a melhor solução, tá? E as luvas, como eu falei, elas não são recomendadas, né? Porque
Inclusive, quando a gente utiliza luva, eu vejo muita gente assim, mesmo nos serviços de rotisseria ou empratado, os funcionários colocando a luva para servir os clientes. Aí eu começo a observar de quanto em quanto tempo essa mão é lavada. Nunca. Porque a gente não sente a mão sujando. Só que essa luva, ela toca todos os lugares. Então, essa luva acaba virando uma forma de contaminação. Eu não gosto do uso de luvas. Eu acho que a gente tem que usar uma mão bem higienizada. Bom, o serviço de rotisseria, os cuidados que a gente tem que tomar, né? Os talheres de serviço devem ser trocados com frequência. A higiene das mãos dos colaboradores também deve ser assegurada. E bandejas, pratos, talheres, guardanapos e copos devem ser protegidos e mantidos do lado interno do balcão e ser entregues aos clientes por funcionários. Então, aqui vocês podem ver, né? A rotisseria é isso aqui. Nesse caso, o balcão ele foi feito para a rotisseria, né? Tem muitos restaurantes hoje que estão adaptando o balcão de self-service para um balcão de rotisseria. Nesse caso, ele fica melhor porque a bandeja pode ser colocada em cima. Então, a pessoa vai correndo a bandeja em cima e do outro lado o prato vai sendo montado. No serviço empratado, né, que é o à la carte ou um service, no caso do hotel ou na pousada, a higiene das mãos dos colaboradores também tem que ser assegurada. Aqui eu chamo a atenção do uso da luva, porque se eu estou com a luva, eu não faço a higiene nunca das mãos. Eu posso usar a luva? Posso, mas pelo menos tenho que usar o álcool gel com uma frequência maior. Talheres, guardanapos, copos, sachês devem ser colocados na mesa apenas no momento da chegada do cliente. Manter a higiene constante dos cloches, bandejas e bancadas de montagem. No caixa, solicitar o uso de máscaras pelos clientes, disponibilizar álcool gel 70%, controlar as filas, né, com espaçamento mínimo de 2 metros, incentivar pagamentos em cartões, desinfetar com álcool 70% as maquininhas de pagamento, desinfetar as comandas individuais, caso sejam aquelas plásticas, e, se possível, instalar também a barreira no caixa, né, como a gente falou na recepção do hotel. Tem essas aqui, que elas são portáteis não, móveis, né, ou usar as face shields. Bom, considerar também nos hotéis o atendimento do café da manhã no quarto ou realizado em sistema à la carte no salão, mediante os cuidados com o distanciamento social. Essa semana eu atendi um hotel na Lapa e foi muito interessante porque o sistema que ele fez foi bem bacana. O hóspede ele chega e na hora do check-in ele preenche uma fichinha, ele vai marcando o xizinho do que ele quer para o café da manhã. Então, ele já coloca café, leite, suco, quais as frutas que ele quer, se ele quiser, se ele quer pão, torrada, enfim, tudo que tem disponível no hotel e que horas ele quer o café da manhã dele. Então, na hora marcada, o pessoal leva a bandeja com o café da manhã no quarto. Ele pegou as mesas que ele tinha no salão e levou para os quartos. E ele estava me dizendo que ele não quer mais voltar com o sistema self-service, porque ele está